Então, crianças, lembrando que vocês estão sendo gravados, cuidado com os microfones, com os dizeres aí, beleza? E a gente vai avaliar aqui e discutir um pouquinho as questões do deslocamento. A gente já discutiu por alto em algumas aulas e você já tem uma noção disso. O que a gente tem dentro desse deslocamento de equilíbrio? Então, a reação química ela começa, ela se processa e alcança o equilíbrio. Você já tem bastante conhecimento quanto a isso. As concentrações dos reagentes dos produtos eles permanecem constantes num equilíbrio dinâmico, ou seja, a reação direta continua acontecendo ao mesmo tempo que a reação inversa. O deslocamento é uma situação que pode ser feita logo após o equilíbrio ser feito. E esse deslocamento é como se eu provocasse um desequilíbrio naquele instante. E aí o que acontece? Eu vou até passar o slide logo para poder registrar esse textinho aí que apareceu, que é chamado princípio de Le Chatelier. Para quem quiser depois dar uma lida melhor, tá na apostila, desculpa, tá na apostila volume 7, da página 15 até a página 19, 19 não, até a página 20, falando um pouco sobre isso, tá? O princípio de Le Chatelier fala exatamente o que está escrito aí nesse quadrado. Né? Eu tenho uma reação química em equilíbrio e qualquer fator, né, ou algum evento que possa provocar um desequilíbrio nessa reação, o sistema reacional ele se adequa a essa perturbação, trazendo de volta o equilíbrio, né, que a gente chamou aí de um novo estado de equilíbrio. E aí nós temos algumas observações para dizer logo no começo, certo? Que observações são essas? Que a constante de equilíbrio, né? Que a constante de equilíbrio ela é proporcional à temperatura. Ou seja, a temperatura é o único fator que pode provocar alterações naquela relação proporcional que a gente tem lá. Então, o que acontece? Para todos esses fatores que não são a temperatura que a gente vai mencionar, a gente considera a temperatura constante. E se essa temperatura ela for constante, significa dizer que mesmo que haja um desequilíbrio, o sistema volta a encontrar o equilíbrio e a constante permanece a mesma. A gente não aprofunda nos cálculos dessa parte, mas existe exatamente esse princípio que a gente aplica e consegue descobrir uma série de concentrações e coisas do tipo, tá certo? Então a gente está falando que a constante de equilíbrio ela é dependente da temperatura. Então, no caso que está sendo mostrado aí, eu estou dizendo para vocês que eu estou querendo avaliar o que acontece no equilíbrio quando eu mexo na concentração. E a gente vai falar muito em breve sobre uma situação chamada efeito do íon comum. Quando a gente fala de efeito do íon comum, é o seguinte: nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu tenho a reação N2, né, mais 3H2 produzindo 2NH3. E aí o que acontece? Isso aqui está em equilíbrio, não é isso? E aí quando eu vejo e avalio o gráfico, que é o equilíbrio que a reação alcançou. Eu vejo que eu tenho mais reagente do que produto, então minha constante é baixa, pouca reação direta aconteceu. E aí ele adicionou nitrogênio. Então se ele adicionou nitrogênio, é como se eu tivesse uma quantidade a mais, além dessa do equilíbrio. Eu colocasse mais uma certa quantidade de equilíbrio, ou seja, eu aumento a quantidade dessa substância. E você que entendeu bem a parte de cinética vai entender. Se eu coloco mais N2 no meio, eu vou aumentar a colisão com H2. Então, se eu aumentar a quantidade de reagentes, né? Se eu aumentar a concentração dos reagentes de uma reação, obviamente eu vou provocar um desequilíbrio para o sentido do lado do produto, quer dizer, eu aumento a reação direta, porque vão ter mais colisões. E o que vai acontecer no fim dos casos? É exatamente o que a gente vê no gráfico. Nesse trecho aqui onde eu estou marcando a setinha, há um aumento na quantidade de N2, então eu começo mais colisões efetivas com hidrogênio, então a quantidade de hidrogênio cai mais um pouco, o de nitrogênio cai mais um pouco, e o de NH3 aumenta, trazendo então de novo
para um novo equilíbrio químico. E isso vai acontecer depois de passar um certo intervalo de tempo. A constante de equilíbrio nesse trecho tem o mesmo valor do lado de cá, porque a gente considera então a temperatura constante. E o raciocínio inverso funciona. Se eu aumentar o produto, eu vou deslocar para o lado dos reagentes. Então eu favoreço a reação inversa. Se eu diminuir a concentração dos reagentes, eu favoreço e assim sucessivamente. Correto? Mas na prática o que acontece é isso. A gente aumenta a concentração de um dos reagentes desde o começo, no fim das contas. Então eu aumento esse desequilíbrio, o deslocamento ele vai tendencioso para o lado dos produtos para gerar uma quantidade maior. Sim ou não? Podemos continuar? Ou alguém tem alguma pergunta? Maravilha. Sucesso. Então, uma segunda situação que a gente já comentou é alterar a pressão. Mexer na pressão do sistema reacional significa influenciar os componentes gasosos, correto? Então eu preciso observar aqui. Nessa mesma situação, a temperatura ela é constante, correto? Ou seja, eu provoco o deslocamento, eu provoco o desequilíbrio, novo equilíbrio vai ser alcançado, e esse novo equilíbrio ao ser alcançado, eu mantenho a constante de equilíbrio inicial no início e no final com o mesmo valor, porque é constante, né? Então não pode variar. Então, só para lembrar aqui o que acontece. Eu posso alterar a pressão aumentando essa pressão ou diminuindo essa pressão. E a gente precisa também recordar que a pressão ela é diretamente proporcional ao inverso do volume. Ou seja, quando eu digo que eu aumento a pressão, eu estou querendo dizer que eu estou diminuindo o volume. Se eu estou diminuindo a pressão, eu estou aumentando o volume. Então, o que acontece? Para eu resolver isso, eu preciso observar os componentes gasosos da reação. Nessa reação que aparece aí, né, que é a mesma do exemplo anterior, eu tenho todos os componentes gasosos. E aí eu preciso observar os gases que são reagentes e os gases que são produtos. Então, pela equação balanceada, proporcionalmente, eu tenho 4 volumes, 4 partes de reagentes gasosos para 2 partes de produtos gasosos. Ou seja, proporcionalmente eu tenho mais reagente gasoso, uma tendência de mais reagente gasoso, ou seja, dos reagentes gasosos ocuparem um espaço maior do que os produtos. Nesse caso, ou seja, os reagentes gasosos ocupariam o dobro de volume que os produtos. Então, o que acontece? Se eu aumento a pressão, eu estou querendo diminuir o volume. Então, se eu diminuo o volume, os reagentes gasosos não vão ter tanto espaço para ocupar. Então, diminuindo esse volume ou aumentando a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado que tem menos volume. Então, nessa situação, nesse exemplo, a reação tende a ser deslocada para o lado dos produtos, com o aumento da pressão. Então, antes da gente tirar alguma conclusão, nós precisamos olhar isso aqui, certo? E o inverso também é válido. Se eu diminuir a pressão, correto? Significa aumentar o volume. Se eu aumento o volume, eu estou aumentando o espaço. Então eu posso ocupar um espaço maior dos reagentes. Então, se eu diminuir a pressão ou aumentar o volume, eu acabo deslocando o sentido para a síntese dos reagentes. Então a gente tem que observar cada caso. Agora, se eu tiver as duas reações, a mesma quantidade proporcional de gases, aí a influência da pressão não vai funcionar. Deixa eu apagar aqui o quadro e dar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse aqui, ó, H2 mais I2 produzindo e chegando em equilíbrio a 2HI. Se eu supor
Supor não, todos esses componentes são gasosos, certo? Então, proporcionalmente, eu tenho 1 mol de H2 mais 1 mol de 2, eu tenho 2 volumes de reagentes. E aqui eu tenho 2 volumes de produto. Então, a proporção de espaço ocupado para os gases é o mesmo. Se o espaço ocupado é o mesmo, nesse caso aqui, alterar a pressão não vai fazer diferença nenhuma. É isso aí, Fernanda. 2, 2, 1, 1, 4, 4. Se a proporção em volume for a mesma, alterar a pressão não vai fazer diferença. Só tem sentido alterar a pressão se as proporções forem diferentes. Tá certo? Perguntas? Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que aqui também a temperatura é constante. Então, alcancei o equilíbrio químico, provoquei uma alteração na pressão, desequilibrei, há um deslocamento no equilíbrio, alcanço um novo equilíbrio e a constante permanece a mesma. Show? Maravilha. Tem uns exercícios aí dessas páginas que eu mencionei, que é só teórico mesmo, aí vocês podem até praticar um pouquinho essa argumentação e e esse e essa especulação aí. É bem interessante. Agora o legal é eu comentar isso aqui com vocês. Vamos lá. Preparados? Lá foi. Se eu mexer na temperatura, o que vai acontecer? Né? O cálculo da constante, dessa modificação do valor, a gente não mexe no ensino médio. No ensino básico não, porque é um cálculo bem complexo. Realmente, para resolver, você precisa da calculadora científica, você aplica uns logaritmos aqui bem mais complexos, correto? Mas o entendimento é fato. Então, eu estou mostrando para vocês aí 4 imagens, correto? O que essas imagens têm em comum, além dos prédios? Um céu, né? Um céu estranho, você concorda comigo? É isso? Esse céu tá mais ou menos com que tipo de cor? É um alaranjado, meio exatamente. Então o que acontece? Isso tem a ver com a poluição atmosférica, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a reação. Então o que acontece? Os óxidos de nitrogênio são poluentes muito comuns em ambiente urbano, em área industrial, porque é produto, né, da atividade industrial. São gases, então isso é lançado para a atmosfera. E aí eu posso ter várias formas desses compostos com nitrogênio. Uma delas é esse aqui, que é o N2O4. E esse N2O4 é um gás incolor. Esse N2O4 ele se encontra em equilíbrio químico com NO2, que é um gás castanho escuro. E esse equilíbrio químico entre essas duas espécies depende da absorção ou da perda de calor, certo? Então observe aí, se eu falo para vocês aqui que esta reação química ela ocorre com ΔH maior que zero, significa dizer o quê? Que ele está absorvendo calor ou emitindo calor? Perdendo calor, desculpa. Isso, Risa. Está absorvendo. Diz para mim então, já o que acontece durante o dia? Durante o dia, em comparação com a noite, o dia eu tenho mais radiação solar, eu tenho mais calor ou menos calor? Pergunta idiota minha, né? Mais, né? Então, durante o dia, devido ao aumento da temperatura, eu desequilibro este equilíbrio, né? Eu provoco um deslocamento para o lado do produto, para o lado do gás castanho escuro, certo? Durante a noite, a perda de calor do ambiente é bem mais sensível. Então, durante a noite, eu favoreço o deslocamento para o sentido do gás incolor, que é o N2O4, tá certo? Você vê em algumas cidades esse céu marrom, alaranjado, durante o dia, exatamente porque durante o dia você tem um excesso de calor. E o excesso de calor vai favorecer a reação endotérmica.
Então eu desloco o equilíbrio para o lado do gás castanho escuro. Por isso que aparece essa mancha. Aqui, se você, dependendo do dia, se você passar pela terceira ponte, por exemplo, e você olhar para o horizonte do oceano assim, você vê às vezes uma faixa marrom no céu. E essa faixa marrom tem a ver com esses gases aqui. Esse pôr do sol, que dependendo do dia fica bonito, que é muito laranja o céu, é por causa da poluição, que está fazendo essa conversão e trazendo equilíbrio para o lado do NO2, correto? Essa figura que está aqui embaixo é uma figura de um experimento que a gente faz na faculdade para poder observar esse efeito. Não, bonito é, Fernanda, mas é indicativo de poluição. Então, o que acontece? Existe um experimento que a gente faz isso. No caso aqui, ó, esse tubo está bem marrom, então significa que eu tenho grande concentração. Grande não, tem uma maior concentração de NO2. E aí esse tubo ele é colocado dentro de um que a gente chama de banho de gelo. Eu tenho água e gelo, então com a temperatura mais baixa, e consegue então tirar calor daquele NO2. E se eu tiro o calor do NO2, o processo passa a ser exotérmico, então eu desloco para o lado do gás incolor, então ele vai perdendo essa intensidade. Mas isso é um processo normal que acontece, tá certo? Isso eu estou dando só um exemplo. Então, para você saber o tipo de deslocamento que pode ser provocado pela alteração da temperatura, você precisa saber qual é o processo endotérmico e qual é exotérmico. E aí você consegue raciocinar e entender, explicar melhor. A única questão é que a gente não calcula a constante aqui, porque mudanças na temperatura do sistema geram novas constantes, tá certo? A constante ela é dependente da temperatura, tá certo? Aqui eu teria uma figura para mostrar para vocês e a gente consegue, por um gráfico, identificar se o processo é exotérmico ou não. E aí eu vou mostrar para vocês rapidinho. De novo, aqui eu tenho o N2, o H2 e o NH3. Eu alcancei o equilíbrio e aqui nesse instante ele disse para a gente que eu reduzi a temperatura. Reduzir a temperatura eu favoreço o exo ou endotérmico? Escreve aí para mim. Diminuir a temperatura da vizinhança. Eu favoreço um processo exotérmico ou endotérmico? E aí? Agora eu fiquei na dúvida. Uma bota endo e a outra bota exo. Tem mais alguém para falar? Exatamente. Gente, se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou tirando o calor. E aí, quando diminuir o calor, vocês podem ver que a quantidade de NH3 aumentou e a dos reagentes diminuiu. Então eu favoreci a reação direta. Então essa reação aqui tem um ΔH menor que zero. Eu tirei calor do sistema, né, diminuí a temperatura e houve um aumento na síntese de produto. Então, se eu aumentei a síntese de produto, eu favoreci a reação direta. Então, a gente consegue identificar aqui, tá? Obviamente, depois vocês vão fazer algumas questões aí para a gente aprofundar um pouquinho mais. Por último, e é muito simples, eu não vou nem aprofundar tanto assim, é a questão do catalisador. Então, algumas questões já de Enem ou de vestibulares questionam assim: e o que acontece com o equilíbrio se eu adiciono o catalisador? Eu só vou deixar claro que o catalisador não faz nada para o equilíbrio, porque o catalisador ele interfere apenas na velocidade. Então, o máximo que a gente pode falar é que se eu adiciono o catalisador no sistema, eu acelero o desenvolvimento do equilíbrio de uma reação química, correto? Então, mais rápido o sistema entra em equilíbrio. Ele não interfere no equilíbrio em nenhum aspecto, nem do lado do reagente, nem do lado do produto. Ele apenas acelera o processo porque o catalisador simplesmente diminui a energia de ativação. Mas a energia de ativação, Fernanda, está relacionada a um processo anterior ao equilíbrio. Então, se é um processo anterior ao equilíbrio, você chega mais rápido ao equilíbrio. Apenas isso. Correto? Perguntas.